Olá, crianças! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edla Leal e hoje teremos aula de língua portuguesa, exatamente. Mas antes da aula iniciar, eu quero falar para vocês um pouco sobre a plataforma Saber Mais. Antes de iniciarmos a aula, quero informá-los que na plataforma Saber Mais tem materiais pedagógicos complementares e suplementares destinados aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades. Superdotação. Esta ação tem como objetivo disponibilizar aos responsáveis, professores, equipe pedagógica e comunidade em geral, acesso a diferentes recursos que viabilizem as aulas de todos, sejam eles público-alvo da educação especial ou não. Acesse o site www.sabermais.am.gov.br. Agora nós vamos começar a nossa aula. Vamos acompanhar? Então, crianças, hoje teremos a aula 8. Olha só. Aula 8. Eixo. Leitura e produção textual. E o nosso conteúdo que nós vamos aprender hoje é sobre tipologia textual, sendo que texto expositivo. As habilidades que eu gostaria que vocês aprendessem aí em casa, olha lá. Conhecer e produzir textos expositivos, elencando esses elementos estruturais. Muito bem. Vamos iniciar nossa aula, começando aqui com uma pequena pergunta. O que é tipologia textual? O que é tipologia textual? Tipologia textual é como um texto se apresenta, forma como o discurso é desenvolvido, a sua sequência teoricamente definidas pela natureza linguística da sua composição. Crianças, aqui eu coloquei alguns exemplos que nós já estudamos, né, nas aulas anteriores, tá certo? Então, nós temos aqui como tipos, né, tipologia textual, nós temos a narração, nós temos a descrição, nós temos dissertação, nós temos a injunção e aqui nós temos a exposição, tá certo? Você já pegou seu caderno, com certeza o seu lápis, já está com o caderno? Já pegou o seu lápis? Sentou na sua mesinha para ficar de uma maneira bem confortável e começar a anotar? Então anote direitinho aí, ó. Esse conceito de tipologia textual é muito importante. Então, vamos para a próxima, crianças. Aqui nós temos o que é um texto expositivo. Estão vendo? Olha lá. Prestem atenção nesta leitura aqui, ó, do significado, do conceito do texto expositivo. O texto expositivo, ele é usado para expor e apresentar uma ideia ou um conceito. Utiliza-se de recursos como a comparação, a enumeração, definição, descrição e informação. Crianças, parece difícil, não é verdade? Mas não é. O que nós vimos agora, anteriormente, nós já estudamos na outra aula, mas agora é só um reforço para você. Então, prestem atenção. Olha só o que é um texto expositivo. Muito simples. Vamos prosseguir? Então, crianças, aqui eu tenho as características, observe. Características do texto expositivo. Aqui, observe, eu tenho interlocutores, né? Que quer dizer o emissor, o interlocutor. Aqui eu tenho nível de linguagem. Aqui, crianças, eu tenho o contexto de produção do texto expositivo.
Aí você vai dizer, professora, eu ainda estou achando um pouquinho difícil. Não está, mas esse passo a passo é preciso, crianças, para vocês irem entendendo, tá certo? E internalizando por onde, né, vai esse caminho até nós chegarmos ao exemplo. Então a gente precisa realmente passar por esse passo a passo. Agora eu estou nas características, então me acompanhe aqui na próxima. Viu só? Aqui, crianças, eu já tenho o primeiro exemplo de texto expositivo. Esse primeiro exemplo é reportagem, né? Quem nunca assistiu uma reportagem ou na televisão, ou até mesmo no seu celular, ou até no jornal escrito, não é verdade? Hoje, então, né, nesse momento que nós estamos vivendo, tem muitas reportagens referentes a essa pandemia, não é? Ao Covid-19, ao coronavírus. Então, esse eu quero que vocês prestem atenção. É o primeiro exemplo do texto expositivo, reportagem. Vamos para o próximo. Neste segundo exemplo, crianças, aqui a reportagem que eu acabei de explicar, o resumo. Olha aqui, tá vendo? O resumo, o que é um resumo? Pode ser um resumo de um livro, pode ser um resumo descritivo, expositivo, é um resumo onde você vai produzir e você vai escrever. Ah, professora, mas eu posso ler esse resumo em jornais e revista? Claro que pode, gente. Por isso é importante vocês prestarem atenção para entender o que é um texto expositivo. Quais são eles e suas características? Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Ó, artigo científico. Esse, né, nós já verificamos. Aqui eu tenho um artigo científico. Mais um exemplo de texto expositivo. Tá vendo? Gente, esse artigo científico, ele é assim bem mais aprofundado, né? Eu não vou explicar muitas coisas, porque ele vai ser explicado mais lá na frente. Mas anteriormente nós também já trabalhamos essa questão do texto, né, do artigo científico. Ali tem muitas situações bem específicas e bem delicadas também, né? Pode ser assuntos polêmicos, tá certo? Então vamos para o próximo exemplo. Seminário, crianças, olha aqui, ó. Você vai dizer, professora, como é que é esse seminário? Se trabalha seminário na sala, no quarto ano? Claro que trabalha, crianças. Quantos seminários nós já fizemos, não é? Enquanto nós estávamos em aulas presenciais. Então, o seminário, vocês se recordam? Eu tenho certeza que todos os alunos daqui de Manaus, do Amazonas, sabem o que é um seminário. Lembra que o professor fala assim, olha, eu quero que você pesquise um assunto X, correto? Eu quero que você se prepare para apresentar este assunto. O que acontece? Tem toda uma preparação, né? Primeiro vem a pesquisa, você escreve ali a sua pesquisa, depois você se prepara para expor o seminário, né? Ou seja, é o momento da apresentação. Ali você vai explicar sobre o assunto, não é verdade? Passo a passo. Então, esse formato, ele funciona assim, gente, é uma apresentação. Isso trabalha muito a questão da habilidade da escrita do aluno, principalmente a leitura, né? A oralidade, trabalhar essa questão aí da segurança da criança, perder o medo para falar, para que ele se sinta mais, não é, seguro realmente naquele assunto que ele vai defender por meio do seminário. Olha que legal, lembra que nós já fizemos isso em sala de aula? Vamos para o próximo exemplo. Crianças, conferência, olha aqui, essa imagem, ela já está realmente dizendo, né, descrevendo o que é uma conferência. Olha aí que bacana. Com a nossa tecnologia, né, nossa tecnologia ela é muito avançada e acelerada, então geralmente a gente faz essas conferências por meio dessa tecnologia. Hoje, por exemplo, o momento, né, que nós estamos vivendo, o que acontece? As aulas, né, elas não estão sendo presenciais, elas estão sendo à distância. Pode ser uma conferência, professora? Pode ser, né? A gente está trabalhando à distância, mas nós, professores, os coordenadores, gestores, estão trabalhando realmente usando muito esse texto aí expositivo por meio das conferências, não é? Você entra lá no computador, você acessa o site onde acontece a reunião ali de maneira simultânea com várias pessoas.
Ok? Vocês entenderam? Tenho certeza que entenderam. Então, vamos avançar um pouquinho, vamos para o próximo exemplo? Crianças, olha aqui, ó, palestras, né? O que é uma palestra? Já passamos por esses aqui, observem. Agora chegamos à palestra. Você está vendo aí na imagem também como é que ela está ilustrando essa palestra? Está percebendo? Então, lembra que na escola, ali, quando nós estávamos estudando, né, nossa aula presencial, a gente sempre convidava, a gestão da escola convidava aquelas palestrantes. Como assim, professora? Um exemplo muito claro. Lembra daquelas médicas que vão na escola, que elas vão nos informar sobre a prevenção da dengue? Esse é um exemplo, de palestra. O que elas fazem? Elas vão palestrar sobre um assunto, sobre um tema. Na nossa escola nós trabalhávamos muito isso, não é verdade? E nós trabalhamos também sobre a palestra, sobre a prevenção, sobre a dengue. Lembrou agora? Associou o que é palestra? É isso, crianças. Ok? Vamos para o próximo. Olha que legal, gente. Entrevista, não é? Aí a imagem também, ela está bem clara, está mostrando o que é uma entrevista. Professora, mas me tire uma dúvida. Essa entrevista, ela é assim, vamos dizer, uma linguagem bem, próxima, um de frente para o outro? Nem sempre, crianças. A entrevista, ela pode ser sim, um olhando para o outro, Aquela entrevista bem presencial. Mas tem a entrevista também, aquela que você vai ter a pessoa, faz algumas perguntas específicas e você, escreve, não é? Tem entrevista por telefone, tem uma entrevista por e-mail. Gente, com a tecnologia, os recursos são assim, imensos. Mas o que eu quero que você saia dessa aula aprendendo hoje? Principalmente sobre a entrevista, não é? Que ela pode ser de várias maneiras. Presencial, pode ser online, pode ser por telefone. Entenderam? Viu só como é muito legal esses exemplos de textos expositivos? Vamos para o próximo. Próximo aqui, Enciclopédia, né, gente? Antigamente a gente usava muito a enciclopédia, aquela, física, aquele livro, Hoje não, você vai em várias plataformas, você pode ter acesso à enciclopédia, não é? Então, assim, eu não vou me alongar neste aspecto, porque, olha, nós vamos, para as próximas aulas, aprofundar um pouquinho mais sobre alguns assuntos que eu estou falando para vocês agora, tá bom? Vamos lá? Olha aqui, crianças, verbete de dicionário. Está aqui na imagem, olha aqui, um exemplo bem claro, sobre o verbete de dicionário. Quantas vezes já não usamos dicionário na sala de aula, não é? Para a gente procurar, não é? Uma perguntinha, um significado, enfim. Esses são os verbetes de dicionário. Lembra disso? Vamos avançar. Agora, crianças, eu quero que vocês me acompanhem nesta leitura sobre a estrutura do texto expositivo. Exatamente, esse aspecto aqui é muito importante. Eu quero que você pegue o seu caderninho, pegue o seu lápis e copie. Ai, professora, não vai dar tempo de copiar, não tem problema. Tire uma foto. No final da aula você vai, organizando tudo aquilo que você não conseguiu copiar. Então, vamos ouvir aqui a leitura? Estrutura do texto expositivo. Depende do gênero e do suporte textual. Eu vou grifar aqui, Depende do gênero e do suporte textual. Ele pode ser, como nós já demos exemplos lá, um verbete de dicionário, textos em mural, ou texto na web, em jornais ou em revistas, não é? Mas lembrando que eles precisam realmente dessa estrutura. Lembra que eu falei numa aula passada para vocês que todo o texto tem uma estrutura? Exatamente. Aqui, por exemplo, também ele precisa seguir e respeitar essa estrutura. Então, vamos ver qual é a estrutura? Primeiro, eu tenho aqui, uma introdução. Em seguida, eu tenho desenvolvimento. E eu finalizo com a minha conclusão. Lembra que eu já falei para vocês, inclusive em sala de aula e na aula anterior, que toda a introdução, nós chamamos, para ficar uma linguagem mais simples para você, o que é a introdução? É o meu começo.
O que é o meu desenvolvimento? É o meio. E o que é as minhas considerações finais? É o fim, não é verdade? Então vamos avançar, acompanhe aqui comigo. Classificação do texto expositivo. Crianças, ele pode ser classificado em 2 tipos. O primeiro seria, expositivo e informativo. E também ele pode ser expositivo argumentativo. Anotaram aí? Vamos lá, vamos avançar. O expositivo, crianças, prestem atenção nesse conceito, o que significa o expositivo informativo. É uma ideia ou um conceito. Comparação, enumeração, definição, descrição e informação. Olha o exemplo que eu quero mostrar para vocês agora, não é? Vocês estão vendo aí a imagem, a ilustração? Várias escovinhas, não é? Mas não é só isso, não. Vamos prestar atenção agora num texto informativo. Olha lá. O tema do nosso texto é dentes limpinhos. Eu vou fazer a leitura, eu quero que vocês prestem muita atenção. As primeiras escovas de dente surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de quê? De porco, trançados em varinha de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usadas até hoje. Aqui nós temos a fonte do texto. Esse é um exemplo muito simples sobre o texto informativo. Vocês perceberam? Vamos avançar aqui. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês do texto expositivo. Eu trouxe um outro texto, eu quero que vocês observem e prestem atenção nesse texto. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês o que é, o conceito sobre o expositivo argumentativo. Olha só, além de expor uma ideia, apresenta o que, crianças? Argumentos para defender essa ideia, não é? Olha a diferença de um para o outro. Aqui eu tenho um exemplo, vou fazer a leitura para vocês. Acompanhem a leitura e prestem muita atenção, porque além disso o texto é muito reflexivo. Obesidade infantil. A obesidade infantil é um problema que merece a atenção dos pais. Segundo o IBGE, 20 a 33% das crianças com idade entre 5 a 9 anos apresentam excesso de peso, o que equivale a uma taxa 3 vezes maior que a da década de 80. O Brasil segue o caminho de países como os Estados Unidos, em que a maioria dos estados, 30 a 35% da população é obesa. Tá vendo, gente? E o que tem causado o aumento de peso das crianças? Aqui eu tenho, uma pergunta, O que tem causado? Seria apenas uma questão de hábitos alimentares? Tenho outra pergunta. Perceberam, crianças? Aqui já demonstra a diferença. Haveria algo que os pais pudessem fazer para superar este impasse? Aqui é a fonte. Perceberam? Crianças, tem uma grande diferença para os dois textos. Vocês perceberam? Analise, preste bem atenção no que eu li, ok? Agora, nós vamos para o exercitando. Exatamente, vamos para o exercitando. Esse é o momento de você verificar se você aprendeu tudo aquilo que eu já expliquei ali na aula. Vamos lá para o exercitando?
Pegue o caderninho de vocês, pegue o lápis de vocês. Se você está assistindo na TV, se você tem aí seu celular disponível, pode tirar foto, tá bom? Para depois você copiar tudo certinho, porque esse momento é importante. Vamos prestar atenção nessa primeira leitura aqui, ó. Leia o texto expositivo e responda as questões. Esse é o texto. Tem como tema baleias. As baleias não são peixes. Elas são mamíferos. Mamíferos marinhos, pois nascem da barriga da mãe e mamam quando filhotes. As baleias têm uma ou duas aberturas na cabeça, chamadas espiráculos, para que possam respirar fora da água. O alimento que elas mais consomem é o crio, semelhantes a pequenos camarões. Mas elas também comem outros animais marinhos. Aqui eu tenho a primeira questão, que diz assim: de acordo com o texto, baleias são, letra A, peixes, letra B, mamíferos, letra C, camarões. Você fez a leitura do texto, então agora é o momento de você prestar atenção, tá? Vamos lá. Próximo. Crianças, vamos à leitura da segunda questão. As aberturas que as baleias têm na cabeça servem para, letra A, respirar, letra B, dormir, letra C, espirrar. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Baseado nas respostas anteriores, baleias é um exemplo de texto. Letra A, argumentativo. Letra B, informativo. Letra C, descritivo.
Crianças, esse momento agora é o momento de vamos resolver. Prestem atenção. Agora é o momento que você vai verificar quantos acertos você teve na sua tarefinha. Eu tenho certeza que você acertou todos. Então vamos conferir? Vamos lá? Me acompanhe aqui. Leia o texto expositivo e responda às questões. Esse é o texto. Baleias. As baleias não são peixes, elas são mamíferos marinhos, pois nascem da barriga da mãe e mamam quando filhotes. As baleias têm uma ou duas aberturas na cabeça, chamadas espiráculos, para que possam respirar fora da água. O alimento que elas mais consomem é o crio, semelhantes a pequenos camarões, mas elas também comem outros animais marinhos. Então vamos lá. A primeira questão vamos resolver aqui, ó. De acordo com o texto, as baleias são peixes, mamíferos ou camarões? O que vocês marcaram aí? Vamos verificar. Crianças, aqui, ó. Letra D. Elas são mamíferos. Muito bem para quem acertou, hein? Parabéns. Próxima questão. As aberturas que as baleias têm na cabeça servem para, letra A, respirar, letra B, dormir, letra C, espirrar. Quem acertou aí? Vamos verificar. Quem colocou A acertou, não é? Para respirar. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui a terceira questão. Baseado nas respostas anteriores, baleia é um exemplo de texto. Aí você vai dizer, é um texto argumentativo? Ele é informativo? Ou ele é a letra C, descritivo? Vamos verificar se vocês acertaram? Letra D, crianças. Muito bem, ó. Ele é um texto informativo. Muito bem. Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que todos aí em casa acertaram essa atividade. Que atividade bacana, né? Que atividade legal. Eu sei que hoje o aprendizado foi muito significativo. Então agora nós vamos para o nosso resumo, crianças, a nossa finalização da nossa aula. Tudo bem? Vamos prestar atenção? Texto expositivo. Nesse tipo de texto, a principal característica é a apresentação de informações sobre um objeto ou sobre um fato através de uma linguagem clara e concisa. Exatamente, olha só, crianças. Ele é encontrado em muitos gêneros textuais, percebam. Ele é encontrado em muitos gêneros textuais. Entre eles, a reportagem, o resumo, o fichamento, o artigo científico, os seminários. Lembra que nós falamos lá no início? Então, crianças, gostaram da aula? Tenho certeza que sim. Sabe por quê? O nosso objetivo maior aqui é levar uma aula de qualidade para você aí em casa. É verdade. Eu tenho certeza que hoje o aprendizado foi muito significativo e prazeroso. Então, crianças, eu tenho um recadinho para vocês. Continue assistindo às aulas, continue fazendo os exercícios, porque mesmo à distância a gente vai aprender, tá certo? Outra coisa, quero falar para vocês uma coisa importante. Fique em casa. Não vá para a rua, não há essa necessidade nesse momento. Estude em casa, peça ajuda do papai, da mamãe, de sua família. Fique em casa. Outra coisa, você está lavando as mãozinhas, você está usando álcool em gel, você está se cuidando, está usando máscara? Crianças, isso é importante. Nesse momento eu peço para você, professora Edila, cuide-se, use máscara, lave as mãos bem lavadinha, se possível, use álcool em gel. E olha, estou já ansiosa para esperar todos vocês na próxima aula, tá bom? Eu espero que essa aula tenha sido maravilhosa para vocês, tudo bem? Então eu encontro vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau!